Fazer a relação sexual mais de 3 vezes na semana com a sua mulher é pecado. Aproximar a sua mulher, ela estando em menstruação, é pecado. Aproximar a sua mulher em uma noite, mais de uma vez, enquanto ambos já atingiram, é pecado. Derramar o seu sêmen no chão ou na camisinha é pecado. Colocar a sua mulher por cima de você no ato sexual é pecado. Assistir filmes de sexo é pecado. Tomar banho com a sua mulher é pecado. Acariciar o seu cônjuge sem se aproximarem é pecado. Colocar a sua boca nos seus da sua mulher é pecado. Fazer a relação sexual por trás, como os animais, é pecado. Fazer a relação sexual antes do dote é pecado. Colocar a sua boca nos seus da sua mulher é pecado. Colocar a sua boca no sexo do seu cônjuge é pecado. Colocar a sua língua na boca do seu cônjuge é pecado. Masturbar-se é pecado. Namorar é pecado. Assistir novelas é pecado. Mentir é pecado. Ir a uma igreja católica, protestante, evangélica, branamista, campo de oração, missões e ministério é pecado. Ser membro de uma religião é pecado. Falar calão ou gíria é pecado. Fazer planeamento familiar é pecado. Usar preservativos é pecado. Tomar pílulas ou injeções para não engravidar é pecado. Usar maquiagem é pecado. Pintar as unhas é pecado. Ler as falsas bíblias é pecado. Ler livros dos líderes religiosos é pecado. Imaginar ou pensar coisas de sexo é pecado. Fazer cábula é pecado. Fazer aborto é pecado. Fazer planeamento familiar é pecado. Ir contra um estrangeiro, uma viúva ou um órfão é pecado. Casar primeiro na conservatória e depois fazer o dote é pecado. Mulher usar calças e homens vestir invenções de Satanás é pecado. Mulher usar blusas de alças é pecado. Ser polígamo é pecado. Uma mulher ser insubmissa é pecado. Homem usar calções diante das pessoas e mulher usar trajes de banho diante das pessoas é pecado. Assistir comédia ou humor é pecado. Zombar alguém é pecado. Falar ou cantar enquanto estás a tomar banho é pecado. Fazer política e falar de política é pecado. Cortar o cabelo com lâmina ou gilete é pecado. Bater uma criança com objetos como sapato, vassoura ou algo parecido é pecado. E imaginar o que os outros pensam acerca de você e diante disso você adotares um comportamento é pecado. Desconfiar de alguém e alterar o seu comportamento em relação a isso é pecado. Não receber alguém em seu coração é pecado. Fofocar é pecado. Beber álcool é pecado. Fumar é pecado. Ouvir músicas de cantores pagãos ou religiosos é pecado. Frequentar a escola pastoral ou instituto teológico é pecado. Construir edifícios religiosos largos e majestosos é pecado. Cobiçar o que você não tem é pecado. Colocar uma mulher no púlpito para pregar ou dirigir cânticos é pecado. Fazer penteados errôneos é pecado. Usar piercing é pecado. Furar a orelha ou a língua é pecado. Pintar as unhas é pecado. Usar batom é pecado. Usar postiço ou cabelos falsos é pecado. Ir contra um estrangeiro ou uma viúva ou um órfão é pecado. Baixar imagens de nudez e assistir filmes de sexo é pecado. Fazer praia é pecado. Jogar futebol e assistir futebol é pecado. Usar roupa da calamidade, isto é, do fardo, é pecado. Criar um macaco em casa é pecado. Ter um parque zoológico é pecado. Colocar o teu próximo na prisão é pecado. Ser membro de um partido político ou apoiar uma equipa de futebol é pecado. Pagar dízimos e ofertas nestas igrejas é pecado. Ofertar dinheiro a estes líderes religiosos é pecado. Confessar pecado a um padre ou a um pastor é pecado. Se você pratica apenas uma dessas coisas, então saiba que estás carregado por maldições.
e quando morreres, irás ao inferno. Um jovem